Boa tarde a todos. Neste momento, nesta tarde, eu vou abrir a Bíblia na Palavra de Deus. Eu estou pregando, anunciando o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus sem fermento. Sem o fermento da lei, sem o véu. Estou anunciando o Evangelho da Graça puro. Vou ler em Mateus 24, a partir do verso 1. O sermão profético à destruição do templo em Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta profecia foi falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Mestre. Ele ainda era Jesus de Nazaré, conhecido. E foi ele que disse. Os discípulos mostrou ele a construção do templo, que era muito bonito, todo ordenado, ornamentado em ouro, lindo. O templo era um lugar aonde os judeus buscavam a Deus. Ali, naquele templo, era um lugar muito importante para eles. Quando eles oravam em qualquer lugar, tinha que ser direcionado ao rumo do templo. Os discípulos ficaram preocupados com essa palavra. Eles não se conteve. Eles teve que dirigir outra pergunta para o Mestre, para Jesus. No versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele e os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e dessa consumação do século? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Vocês não vão enganar. Por quê? Porque virão muitos em meu nome. Naquele tempo, naquela geração, em torno
do ano 60, 68, por aí, naquela geração. Não vos engane, porque verão muito em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós lemos que lá teve um tal de Bar Jesus, o Elimas, a deusa Diana. Foi essas pessoas que a Bíblia mencionou. Mas é muito mais. Falsos cristos e falsos profetas naquela época. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumor de guerras. Vede, vos não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós podemos ler essa afirmação registrado em Marcos 13, 1 a 2. Lucas 21, 5 e 6. Marcos 13, 3 e o versículo 13. Marcos 13, 14, 23. Lucas 21, 20 e 23. Será que esse escritor estava errado nessas confirmações? Eles confirmaram nos três, no Mateus, Marcos e Lucas. Eles confirmaram a mesma coisa daquilo que ia acontecer. No ano 70, a destruição do templo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Naquela época, naquela geração, não é na nossa geração. Isto aconteceu há 2000 anos atrás. No primeiro século da era cristã. Então sereis atribulados, eles iam ser atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem? Os discípulos, os profetas, todos que falavam, que estavam ao lado de Jesus, todos que estavam pregando a verdade. Nós temos na palavra, está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Estevão foi o primeiro mártir, foi morto em praça pública, apedrejado. E quando ele estava sendo martirizado, ele falou uma profecia. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
verso 3. O Senhor que fez os céus e a terra não habita em templo feito por mãos de homem, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Quem vai omitir essas verdades? É muita gente que é contra, não gosta de ouvir o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça é o Evangelho que tira as pessoas das escravidões, deixa de ser escravo. Eles não gostam. Por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, se esfriará o amor de todos, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso está dizendo, não é hoje, não é no futuro, mas isso já aconteceu. Está claro. O discípulo está aqui hoje no Brasil ou outro lugar para morrer? Foi eles que foi entregue nas mãos dos governadores, foi açoitado na sinagoga, foi morto. Foi eles. Esteve apedrejado em praça pública. Pedro morto de cabeça para baixo. Abel morto por Caim. Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Isso é o que aconteceu. Mas o Senhor Jesus Cristo avisou. O mesmo está escrito aqui, está escrito em Marcos e Lucas. Quem quiser ler, pode ler. O Senhor avisou esse povo. Aquele povo estava desanimado, sempre recebendo palavra de animação. Palavra falando para eles, tinha que orar, vigiar. Porque aquele momento ia vir de improviso. E o Senhor Jesus Cristo, aqui na palavra, no versículo 15 de Mateus, ele avisou sobre a grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Quem tem a mente ativada e os olhos iluminados, na graça de Deus, entende. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Aonde tem Judéia? No Brasil? Não. A Judéia era lá,
Era de judeu, em Jerusalém. Era para fugir, para se escapar, ser salvo daquela catástrofe, daquela grande que ia acontecer. Eles tinham que correr, fugir da cidade para escapar. Esta era a salvação naquele momento. Não é a salvação para o céu, na perseverança. Nós hoje não estamos na perseverança. Nós, hoje, somos salvos pela graça. Não nós, mas naquele tempo ainda. Nós recebemos a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, disse Paulo. Quem estiver no errado ou pelhado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás, não volte para buscar sua capa. Aonde existe capa? Aonde existe essa vestimenta? Era aqui? Não. Nós nem éramos nascidos, nem muito. Eu nasci no século passado agora, no último século, 1953, que eu nasci. Não volte para buscar sua capa. Era lá que usava a capa. Ai da que estiver grávida, ó, avisa aí, e das que se amamentam naqueles dias. Orai, olha a exortação, orar. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque eles iam fugir para o deserto. E o deserto era muito frio. Por que eles tinham que orar para não acontecer isso no sábado? Porque no sábado era um dia sagrado para os judeus. O judeu não usava nem varrer casa. Eles tinham a quilometragem, a metragem marcada que eles podiam caminhar. Eles não podiam, nem no sábado. É hoje. Quem tem sabedoria entende. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, nesse tempo, como Deus do princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá jamais. Aquela devastação por Nero, Vespasiano e outros mais grandes que juntaram-se a eles e o seu exército. Jerusalém foi assolada. O templo caiu. Aquela angústia foi tão grande, que não haverá jamais. Não vai haver mais igual aquela, não. Não vai haver mais. Quem tem inteligência, quem tem a mente ativada, entende. Isso aqui. Olha, se não fosse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Foi abreviado. Aqueles dias foi abreviado. Quais são os eleitos? Os discípulos, os profetas, todos aqueles que
foi eleito pelo Senhor. Isso não é hoje. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditais, não acredite, porque surgirão falsos cristos e o falso profeta, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Era perigoso os próprios discípulos serem enganados. Aquelas pessoas que estavam caminhando com Jesus poderiam ser enganados. Não podia acreditar. Ele ia dizer, portanto, ele tem predito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ali no interior da casa, não acreditais, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Ele esperava a vinda do homem, do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão de firmamento, os poderes do céu serão abalados. Isso é a figura de linguagem. Isso é a figura de linguagem lá. Né? Houve uma mudança tão grande naqueles dias. O que vamos dizer? Que o Senhor Jesus Cristo, ele já veio no ano 70. Tudo que o sistema religioso estão esperando, pregando, futurizando, já aconteceu. Já aconteceu tudo. Hoje, nós estamos no reino, inabalável. Pela graça, nós gozamos o reino. Hoje, o que resta para nós é vivermos aqui nessa terra, nesse Brasil, dignamente, sendo honesto, ajudando quem nós puder ajudar, de um jeito ou de outro, com pouco ou com muito, tendo amor um pelo outro, não um amor fingido, mas um amor verdadeiro, e esperar o nosso momento, quando o Senhor nos chamar, esse corpo vai tombar, a carne veio da terra, veio do pó, e para o pó vai voltar. Mas quando nosso corpo tombar, nosso espírito será arrebatado para a glória, de onde ele veio, de quem ele pertence, ele vai voltar. Isso é muito importante. Leamos aqui a verdade que tudo isso aqui
é naquele tempo, não hoje. Olha aqui o que Jesus falou. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não ia passar aquela geração, não esta geração, não é a nossa geração, mas é aquela geração, no primeiro século. No verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passa. Não ia passar e não passou. E aqui no verso 38 ele nos alerta. Assim, porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha para você ver. Advertência e orientação para aquele povo, não para nós. Não para nós. Esse livro aqui é um livro que foi escrito lá, naquela geração. Essa dissertação aqui é para eles ficar alerta porque ia acontecer. Então, dois estando no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estando trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis de que dia vem o Senhor. Mas considera isso. Se o pai de família soubesse o que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficar também vós apercebido, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Para eles lá, não para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele já veio, ele nunca vai vir. Eles falam que essa terra vai ser destruída? Não vai. Está escrito lá em Eclesiastes. Vamos ler rapidinho. Verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vai? Não vai. Não vai haver destruição. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não vai acabar. Então, vamos terminar esta palavra. Vamos ver aqui. Mas não tem problema. Muitos não vão concordar com essas palavras. Mas os que é da graça de Deus, eles vão entender essa palavra. Eles já entendem essa palavra.
Não importa, eu não importa que eles vão me xingar, que vai dizer que eu sou herege, não importa. Porque maior o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sofreu muito mais ataque. Os judeus procuravam em todo momento a oportunidade para o matar. Eu não vou discutir com ninguém, não vou ofender ninguém, porque não vou contender, porque a palavra da graça, nós da graça não permite isso. Acusar ninguém, como muitos fazem, como o sistema faz. Eu vivi lá mais de 30 anos. E a graça, o Evangelho da Graça, eu entendi, tem mais de 7 anos que eu estou estudando, ouvindo os irmãos pregar. Eu aprendi muito com o irmão Cristiano França e com Gerardo Moraes e com o André Pimentel. Essas pessoas que Deus levantou para tirar as pessoas do engano, e está também me levantando. Há mais de 7 anos que eu estou estudando a respeito da graça de Deus. Tenho muito que aprender ainda. Eu não tenho um retroprojetor, um notebook ou um computador para facilitar, para me ler os versículos. Mas eu vou ter. Espera que eu vou ter. Eu vou ter ainda um local, um retroprojetor. E a outra pessoa que foi revelado o Evangelho da Graça para ele, ou para ela, para me ajudar. Não é muito, não. A minha família é contra mim. Uma pessoa mais íntima que vive junto comigo é contra. Abusa daquilo que eu prego. Abusa daquilo que eu creio. Mas não tem problema. Muito mais o nosso Senhor Jesus Cristo, que não merecia, era Deus e é Deus. Ele recebeu todo o ataque. Era desprezado. Está escrito lá em Isaías. O mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho. De quem os homens escondiam o rosto. Os discípulos, os profetas, foram mortos por causa da verdade. Naquela época. Que Deus nos abençoe. Nós já somos abençoados. Essa palavra, que Deus nos abençoe, não, nós já somos abençoados. Nós temos afirmação em Efésios, capítulo 1, verso 3. Que estamos abençoados com todas as bênçãos. Não é com pouca, não. Não é com uma, não. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém.